Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 6 de maio. Hoje a igreja celebra o dia de São Martinho de Porres. Ele nasceu em Lima, no Peru, e viveu de 1579 a 1639. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 15, versículos 26 até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos enviarei um outro defensor, da parte do Pai. E quando vier o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunhos de mim, porque estais comigo desde o princípio. E em verdade eu vos digo, eu vos falo essas coisas agora, para que quando acontecer, não tropeçais em vossa fé e ela fique abalada. Porque eu vos digo, que serão expulsos das sinagogas. E chegará o tempo em que muitos pensarão que ao matar-vos, estarão prestando um culto a Deus. E eu vos falo essas coisas agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, recordais que eu vos falei. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada pascal, nesta sexta semana da Páscoa, já preparatória para o tempo de Pentecostes. Esse tempo tão santo para nós cristãos, cheios de ritos, de liturgias bonitas, de tradições, e que não pode ficar preso somente nesses tempos humanos, culturais, rituais, mas que precisa recordar a mim e a você que este é um tempo de renovação espiritual, de conversão pessoal, de retornar a Deus, de retornar ao Evangelho, de rever a nossa vida, porque a vida cristã, o comportamento cristão é que dará testemunho de Jesus. Hoje, na primeira leitura, nós encontramos as viagens apostólicas do apóstolo Paulo. E vamos encontrar hoje ele também diante de uma assembleia, e ali havia uma mulher chamada Lídia, que ao escutar a palavra, diz o nosso texto, o Senhor tocou o seu coração e ela acreditou em Jesus. E ela foi batizada juntamente com toda a sua família, porque o Senhor tocou o coração de Lídia. Às vezes podemos escutar tantas coisas sobre Jesus, estudar tantas coisas de Jesus, termos tantos conhecimentos sobre Jesus, mas o Senhor ainda não tenha tocado o nosso coração. Assim nós teremos muitas informações humanas sobre Deus, muitas informações humanas sobre Jesus, muitas informações humanas sobre a igreja, mas não teremos vigor, força e espírito para poder viver bem a nossa fé. E quando eu falo bem, eu não falo perfeitamente. Porque em nenhuma igreja cristã existe um homem e uma mulher perfeito. Nós não somos uma assembleia de homens e mulheres perfeitos, mas somos uma assembleia de homens e mulheres que tomaram consciência dos seus pecados, das suas fraquezas e que lutam para poder converter a vida ao Senhor. E isso nós chamamos de batalha espiritual. O Evangelho nós vamos encontrar o terceiro anúncio de Jesus sobre a vinda do Paráclito, do Espírito Santo. E ele diz: quando eu enviar sobre vocês o protetor, o Espírito da verdade, que provém do Pai, e enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Segundo a lei, fazia-se necessário 2 testemunhos, no mínimo. 2 testemunhos no mínimo. Então Jesus diz: o Espírito dará testemunho de mim, e vocês também darão testemunho de mim, porque convivem comigo desde o princípio. Desde o início, vocês convivem comigo. Aqui nós teremos então 2 testemunhos, porque agora nós estamos falando de uma força que Jesus concede da parte do Pai, para que eu e você possamos dar testemunho de Jesus. Para que o nosso testemunho não caia no vazio,
nem no desespero e fique aprisionado no medo. Medo não é contrário de fé. Medo é caminho. E quantas vezes eu tenho que caminhar mesmo com medo, mas confiando que o Senhor está comigo. Confiando que o Espírito do Senhor está também conduzindo os meus passos e trará o discernimento necessário. Por isso Jesus diz, quando eu enviar sobre vós o outro defensor, que virá da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. E vocês também darão testemunho de mim, porque estão comigo desde o início. Agora Jesus começa também a apresentar as dificuldades do testemunho, as dificuldades da missão, onde todos aqueles e aquelas que quiserem ser fiéis a Jesus e fiéis ao plano de amor do Pai, encontrarão obstáculos, encontrarão resistências, da parte daqueles e daquelas que não conhecem o Pai e nem o Filho, daqueles que não estão em comunhão com o Espírito, e daqueles e daquelas que se deixaram guiar e se deixaram pastorear pelo espírito das trevas. Então Jesus diz, serão expulsos das sinagogas. Expulsarão vocês por causa de mim, por causa do testemunho de vocês. E preste bem atenção nisso. Chegará um tempo em que eles dirão que ao matar cada um de vós, eles estarão prestando um culto verdadeiro a Deus. Matar em nome de Deus. Fazer violência em nome de Deus. Deus nos livre. Deus nos livre dessa tendência. Nós já mergulhamos nesse erro no passado. E muitas religiões ainda estão mergulhadas nesse espírito de violência que por causa da fé e daquele que crê diferente é inimigo. É maldito. E por isso tem que ser aniquilado. Jesus diz, e chegará tempo em que muitos ao matar-vos dirão que estão prestando um culto a Deus. Assim aconteceu com Jesus. Será necessário que um só morra para que nosso país não seja destruído, para que nossa nação não seja destruída e para que o nosso povo também não venha a perder o seu local sagrado, que é o templo. Mataram Jesus também, achando que estavam prestando um culto a Deus. E diz Jesus, eu vos falo essa coisa agora, para que a vossa fé não sucumba diante do sofrimento, para que a vossa fé não seja abalada diante de tanta perseguição, e para que a vossa fé não fique abalada também diante dos escândalos. Porque eu e você dizemos que temos fé, mas essa fé pode ficar abalada diante dos escândalos, diante das perseguições, diante dos sofrimentos. E são justamente nesses momentos que o Senhor nos capacitou, nos doou o seu Espírito, porque a alma da igreja é o Espírito Santo. A alma da evangelização é o Espírito Santo. E quando um pastor ou quando um evangelizador não tem este Espírito, a gente percebe. E o povo vai dizer, essa pessoa não tem Espírito, fala sem Espírito, age sem Espírito, não tem alegria de Espírito, não tem leveza do Espírito, porque o Espírito está ausente e ela confia mais na sua capacidade humana, mais na sua retórica humana, mais na sua persuasão humana, do que no poder do Espírito. E Jesus diz, eu vos falo essas coisas agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vossa fé não fique abalada e não sucumba também no desespero, porque o Espírito do Senhor é quem conduz a história. Eu vos falo essa coisa, diz ele, para que quando acontecer, recordais que eu vos falei. Meus irmãos, minhas irmãs, é hora de suplicarmos o Espírito do Senhor. É hora de pedirmos o Espírito do Senhor. Vem, Espírito Santo, com seu poder, pousar em mim, curar meu ser. Que o Espírito do Senhor ajude a mim e a você a vivermos bem a nossa fé e darmos também os nossos testemunhos, mesmo diante das nossas fraquezas, das perseguições, dos sofrimentos, porque é o Espírito que nos impele. Agimos na força do Espírito. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. São Martinho de Porres,
rogai por nós. Paz e bem.